Fala, minha infalível! Estamos aqui abrindo alas aí um novo quadro aqui no YouTube, Papo Infalível. Qual é a proposta, né? Mostrar para vocês que além de técnica, existe sempre grandes horizontes para a gente olhar e expandir a nossa mentalidade. E para a gente iniciar, temos ninguém mais, ninguém menos que Porluc, Davi Porluc. Que honra. Fala um pouquinho pra você, para essas minhas infalíveis. Eu quero que elas te conheçam. Tua relevância aí na minha vida. Nossa, que responsabilidade. Prazer, dona Érica Teixeira, ao público dela. Muito feliz de estar aqui, muita honra estar aqui. Eu sou Davi Porluc, trabalho com marcas há mais ou menos 7 anos, mas mergulhado mesmo em branding, né? Em valor de empresa, proposta de valor que você tem para o público. Eu trabalho há mais ou menos 2 anos imerso nesse segmento. Nossa. Sempre fiz, trabalhei, o brand ele acabou me levando para treinamentos e acabou me levando para outras prospecções. E agora estou aqui mais do que nunca, expandindo, abrindo minha cabeça, juntamente com você, com o Juan também, porque a gente está aqui para crescer junto. Demais. É uma alegria estar aqui. Para mim E é uma agora honra. Imergindo no digital, né? No digital. Que é agora... uma total novidade para você, porque esse mercado no digital ele já é aí bem consolidado, né? Você o dá branding... aula, né, dona Érica? Tô aprendendo, aprendo no off com o melhor, né? Digamos assim. E esse mundo para mim é um mundo novo, mas nos últimos meses tem me cativado e é sempre assim, né? A gente se cativa por resultados que acontecem. E para mim é uma honra, para mim é uma alegria estar aqui, para mim é uma honra estar com você nesse papo. Espero que a gente produza juntos aí muito conteúdo, crescimento para todo mundo, que eu tenho certeza que vai acontecer isso. Com certeza. Bom, o que Davi, né, onde que ele entra na minha vida? Eu comecei a atender sobrancelhas em casa, não quero me estender, mas eu preciso, né, dar essa pincelada para elas. Comecei a atender a domicílio e dona Laís Malafaia, esposa de Davi, foi uma das minhas clientes a domicílio. E através da Laís eu consegui criar minha cartela de clientes e ali foi quando a minha carreira realmente alavancou, né, para cliente. Em seguida, Davi entrou e criou minha primeira logomarca, né? E ali foi um segundo grande passo na minha vida, que foi quando eu comecei a trazer profissionalismo para dentro da minha empresa. Entender sobre posicionamento, sobre diferenciação, sobre autoridade, sobre branding, sobre comportamento, sobre marca, sobre valor de marca, enfim. E hoje a gente vai estar falando um pouco disso aqui com vocês, né? E eu queria já começar com uma pergunta intrigante que as pessoas costumam falar muito, mas eu quero ouvir o seu ponto de vista, né? Mercado saturado. Érica, não vou entrar no mercado de sobrancelhas, não vou entrar no mercado de psicologia, não vou entrar no mercado de confeitaria, ainda mais depois dessa pandemia, porque esse mercado está saturado. Qual é a sua opinião sobre isso? Um tremendo mito. Um tremendo mito. Assim, de cara a gente já pode falar que é um mito dizer que o mercado está saturado. Porque isso é um medo realmente de muitos, né? As pessoas têm medo em achar que é um mercado onde não há mais espaço. E quando, na verdade, um mercado com uma aparência de saturação, um mercado parece que está muito concentrado, ele, na verdade, é um celeiro de oportunidade. Porque é uma linha de pensamento muito simples. Se o mercado ele cresce e ele se torna cada vez mais populoso, cada vez mais pessoas se integram, é porque ele é um mercado promissor. Perfeito. Se ele é um mercado promissor e muitas pessoas estão aderindo a esse tipo de mercado, não só quem oferta, que é aquele que produz o negócio, mas a demanda também cresce, então ali é um celeiro de oportunidade. As pessoas colocam o mercado como um mercado saturado porque elas não procuram novas oportunidades dentro desse mercado. Existe uma diferença entre mercado saturado para segmento saturado. O que é segmento saturado? É quando algo já se torna obsoleto. Por exemplo, deixa de existir, já não tem mais valia. Exatamente. Como, por exemplo, a Kodak. Você vende ali os filmes para fotografia. Você tirava foto de modo analógico. Aí agora você vem com
com a câmera digital, e você vê essa revolução. E além de tudo isso, isso migra ainda para o celular, para o smartphone, para o iPhone. Na palma da sua mão você já registra um momento. Você registra e uma foto com qualidade. Verdade. Então, o segmento, ele acaba se tornando obsoleto no seu desenvolvimento, e aí cabe a você a encontrar o ponto de equilíbrio em ser diferente dentro desse mercado. Mas não existe mercado saturado. Mesmo que na sua região existam diversas pessoas, diversos segmentos iguais aos seus, ali é um campo onde você tem que tomar para si em ser diferente, em mostrar diferenciação dentro da sua oferta. A gente não pode esquecer que tudo envolve a oferta que você tem. Você tem um objetivo, o seu objetivo é vender um serviço, um produto, e dentro desse fluxo daquilo que você quer fornecer, e você tem que ter uma oferta à altura de diferenciação. Perfeito, muito bom. Então aqui a gente entra, Davi, naquele assunto que a gente inclusive conversou ontem sobre o Oceano Vermelho, né, e o Oceano Azul. Porque a gente vê aí inúmeras pessoas, tubarões até, pessoas muito boas, só que entrando em guerra de preço. E ao invés de olhar para o cliente, elas olham para o concorrente. A visão delas se limita apenas ao concorrente. Não que não tenha que olhar, a gente precisa entender o que está acontecendo no mercado. Mas eu vejo essas pessoas apenas olhando para o seu concorrente, aí entra em guerra de preço, não existe diferenciação. Até existe, mas entre o concorrente. Você vê um erro você olhar apenas para o seu concorrente, não entender a necessidade do seu cliente. O que você acha desse oceano vermelho aí que a galera se encontra? O mercado está dividido em duas, de forma fria. O mercado está dividido de duas formas. Aqueles que correm atrás e aqueles que levam os outros. Perfeito. Então, quando você entra no mercado com propósito, com objetivo, com uma coisa coesa, com ambição, né, no bom sentido da palavra, porque existe sim uma ambição construtiva que te leva a algum lugar. O que é diferente de ganância? Que é deixando muito claro, a ambição ela é saudável para o desenvolvimento de um negócio. E te desenvolve e faz você se projetar, se colocar no futuro no lugar de conquista. Quando a sua mente, quando você é um empreendedor que se coloca lá na frente, se coloca no lugar de sucesso e traça isso como objetivo, ou seja, você tem um destino, você tem um propósito, você acaba se encontrando a sua verdade e acaba escolhendo qual é o caminho que você quer seguir. Você quer seguir o caminho daqueles que correm atrás de alguém ou o caminho daqueles que levam os outros? Você quer seguir o caminho daqueles que apagam fogo ou daqueles que evitam fogo ou produzem o seu próprio fogo, sim, no bom sentido? Sim. Então, o mercado, essa agitação que existe no mercado e as pessoas acharem que talvez não haja tanto espaço para ela, é quando você traz algo disruptivo. Eu gosto dessa palavra porque ele vai contra o comum. Quando o mercado, tudo aquilo que é tendência, tudo aquilo que é comum a todos, eles caminham para o mesmo lugar. Sim. E quando você se encontra, você não corre atrás da manada. Você dentro da manada, dentro daquele calor, dentro do oceano, sim, você está ali dentro. Uhum. Só que você não faz parte, porque você sabe qual é a sua verdade e se posiciona. Porque posicionamento também é um fator importante. Se posicionar para encontrar a sua verdade, saber o que você oferta e gerar uma oferta de valor. Isso requer, claro, outras coisas. Requer resiliência, uhum, requer persistência, requer foco. Mas, acima de tudo, tudo começa com um propósito. Se você não tem um propósito bem definido, isso é um erro para você. Se você não tem um propósito bem definido dentro do seu, sim, negócio, as coisas não vão andar de acordo com... Falta clareza. Vai faltar clareza. Falta clareza. O que eu percebo muito, Davi, é quando as pessoas entram em contato comigo, por exemplo, no direct, nossa, Erika, mas como que você conseguiu determinado resultado? Como que você alcançou determinado resultado? Aí eu faço simples perguntas. Então, eu sabia exatamente onde eu estaria, onde eu gostaria de estar, mas eu já conseguia visualizar onde eu estaria em 2, em 5 ou em 6 anos. Fala pra mim, qual é o seu diferencial? Eu atendo muito bem. Aí a gente já começa a trabalhar por aí, né? Atendimento é uma obrigação de um prestador de serviço, né? Obrigação total. Uma obrigação, eu atendo muito bem, já começa por aí. Tá, e onde você se enxerga daqui a um ano? Como que você quer que a tua marca esteja? Como que você quer ser percebido? Ah, Erika, eu quero fazer sucesso. Olha como é que é extremamente aberta essa...
não tem um detalhe, né? Não é algo fortalecido. Ela quer ter sucesso, ela quer ser aplaudida, ela quer ser alguém reconhecida, tá? Mas só isso? Isso não é propósito, né? Tem que ter algo para que ela se amarre. Isso eu chamo de porquê. Porque é o porquê que te faz ir adiante, né? E falando sobre essa questão de diferenciação, de ser aquela pessoa que arrasta os outros, as pessoas falam que o mercado está saturado. Mas tem um exercício que eu acho interessante até falar aqui para elas e para eles, que nós temos infalíveis também. Faz o seguinte, vamos falar aqui numa área de confeitaria, por exemplo. Davi, seleciona para mim 10 pessoas que são extraordinárias no que fazem, que arrastam outras pessoas, que têm um propósito definido, que tem um grande valor e valor de marca, que é uma pessoa que realmente se destaca onde ela faz. 10. Eu tenho certeza que essa galera pensou em pelo menos 4. Agora 10 elas não conseguiram chegar. Por quê? Porque não há. Então há muitas pessoas fazendo, mas poucas fazendo bem feito. Poucas fazendo de modo que se destaque. Ah, mas Érica, é tão difícil. É difícil porque você quer continuar fazendo o que todo mundo faz, porque você copia. Você não modela. Exatamente. Certo? Existe até ampliando essa questão do nicho que você falou, do que as pessoas pensam. Existe uma pesquisa que diz que você vê, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, mais de 1.800 marcas. Uau. Por dia. Você vê, se depara. Desde a hora que você acorda, Verdade. Você já vai para a cozinha e já vê diversas marcas. Verdade. Quando você sai na rua, do seu trajeto até onde você está indo, você vê. Tudo você vê marca. Então, uma média, você vê 1.800 marcas por dia. Só que se você vai deitar, e isso dentro da pesquisa, quando você deita e você pergunta, você não lembra de nenhuma delas. Porque não impactou. Porque não impactou. Nossa. Se eu peço em qualquer segmento, se eu peço para você me citar 7 marcas mais importantes para você, vão ser sempre as mesmas. Você não chega nem na quarta, você não chega nem na terceira marca. Porque isso é uma questão de que forma eu quero ser, de alguma forma, impactar as pessoas. De que forma eu quero gerar algum tipo de porquê nas pessoas. Aquilo, né? As pessoas não compram o que, as pessoas compram o porquê. As pessoas compram um motivo, as pessoas compram aquilo que vai solucionar o problema delas, ou às vezes nem é um problema, de repente é uma coisa que elas não sabem. Sim. E que pode ser uma coisa que, caramba, isso aqui pode ser melhor para mim. A gente poderia dizer então que as pessoas elas buscam o serviço, mas elas permanecem pelo porquê? Elas te diferenciam pelo teu porquê? Sem sombra de dúvida. Quando ela entra em algum mercado, seja ele qual for, seja ele de serviço, ou seja ele de produto, aquilo de alguma forma vai solucionar aquilo que ela deseja. A gente fala muito em quais são as dores do seu cliente. Clichê demais. Clichê demais. Então a gente pode abrir um pouco mais esse leque aí. Não são só dores, né? Quais são novas opções que você pode dar para ele, para aquilo que talvez ele não conheça, para aquilo que talvez ele não saiba. Quando você se propõe a entregar um produto, entregar uma oferta de valor para ele, entregar um motivo para ele, dizer que isso é valoroso para ele começa a se cativar e assim, ele começa a optar. Só que isso é um passo inicial. Sim. O fluxo, existe todos os passos de venda. Existe quando você tem o primeiro passo, que é de pragmatismo, ou seja, você capta a mente da pessoa. E a gente não está falando de marketing digital, a gente está falando do geral. Sim. Em qualquer momento, você tem que captar a atenção da pessoa. E captando a atenção da pessoa, você toma um segundo passo. Você fornece uma experiência, sem esquecer do profissionalismo. O profissionalismo, ele nunca pode estar à margem. Ele é o foco. O enredo, aquilo que cerca, aquilo que está à margem daquilo que é o foco, aí sim é o que a gente chama de experiência. E Legal. Depois disso, quando você fornece uma experiência pós, você faz o último ponto, que é a perenidade. Ou seja, você permanece na mente do seu cliente. E existe um outro dado que diz que uma experiência, ela não é avaliada pela média, ela é avaliada pelos picos. Então, se o fluxo da hora que ele entra na sua loja ou no seu empreendimento até a hora que ele sai, vai gerar algum tipo de lembrança nele. Perfeito. No pico e não na média como é que foi. Outro pode falar assim, eu achei lá muito legal.
Ótimo. Por que você achou lá legal? Ele vai sempre citar um exemplo. Por quê? Porque existe o pico daquilo que marcou ele. Muito bom. Daquilo que marcou essa experiência. Então, por mais que ele procure aquilo e o seu produto venha sanar a dor ou a necessidade que ele tem, se dentro desse fluxo houver um pico, houver algo que o surpreenda positivamente ou negativamente, é aquilo que vai marcar ele, vai fazer com que ele permaneça ou não. Inclusive, eu estava lendo uma pesquisa sobre isso, que diz que as pessoas, elas esquecem até o que você diz, mas elas não esquecem aquilo que você a faz sentir. Então, entra exatamente no que você está falando. Aquele sentimento se torna perpétuo dentro dela. E é o que a faz retornar, né? É justamente esse ponto de perenidade. Você permanecer na mente do cliente, fazer com que ele possa voltar. E existe uma linha muito tênue, uma margem assim que as pessoas têm que tomar cuidado, que é ter o cuidado de não tornar essa experiência uma atitude muito pessoal. Porque isso é importante manter esse equilíbrio. Porque a experiência, ela tem como objetivo principalmente expor valor da sua marca, mesmo que a sua marca seja individual, é você sozinho. Mas essa experiência a qual você fornece é para um objetivo. Qual é o objetivo? Expor o valor da sua marca. Quando essa experiência se torna um relacionamento muito pessoal, você deixa a desejar no fator de profissionalismo. Entendi. Então, é um equilíbrio. É um equilíbrio. Então, você pode fornecer todo o enredo, mas a gente também tem que ter o equilíbrio de não ter uma proximidade muito grande, uma comunicação muito informal, um processo muito informal, fica que a casa é sua, calma. É uma empresa e eu estou te fornecendo uma boa experiência, mas eu mantenho o meu posicionamento. Isso tem a ver com posicionamento. Isso tem muito a ver com posicionamento, que a gente chama de tom de voz. Ou seja, é o equilíbrio que você faz entre a sua oferta é o centro de tudo, mas dentro da sua oferta você gera equilíbrio da forma como você produz. Perfeito. E para alguns você tem uma comunicação mais formal, que por exemplo pode ser um parceiro, pode ser um fornecedor, porque você tem uma linguagem um pouco mais formal com esses, porque esses que auxiliam você a dar uma boa oferta, a entregar um bom produto, um resultado para o seu cliente. E com o cliente você tem um relacionamento mais emocional, porém nunca deixando de entender o fator de profissionalismo e produto de qualidade. Você tem que entregar um produto de qualidade e um serviço também. Muito bom. E dentro de tudo isso está o branding, né? Que ele está muito forte dentro de tudo isso. E outra coisa que se tornou vulgarizado na internet, né? Todo mundo fala sobre branding. O que é branding na internet? É ter um feed organizado, é ter uma boa foto de perfil e ter um guarda-roupa organizado, ter boas cores no guarda-roupa, né? Inclusive, eu já recebi o tipo de mensagem: Érica, olha, eu já troquei todas as minhas roupas e as pessoas não me respeitam. Pera lá. Como se terno colocasse respeito. Terno, tudo bem, pode até ser você sentado calado. Agora, a partir do momento em que você precisa... Aquela famosa frase do Romário, né? Você é um poeta calado, falando do Colé, né? Calado você pode ser muito bonito e muito bem na foto, mas quando abre a boca, cadê sua autoridade? Não, exato. Não preciso mais dizer nada. Autoridade é resultado. É resultado. Davi, autoridade é posicionamento, autoridade é resultado. Então a gente precisa separar os pontos. Então fala pra mim um especialista e autoridade na área que possui, né, grande expertise no que tu fala e resultados. O que é branding? De forma objetiva, sucinta, para que elas entendam que não é feed organizado. Tangível, né? Tangível, que eu gosto de falar assim. O que é branding? Eu sempre quando eu falo sobre branding, eu sempre gosto de contar uma historinha de um político que estava na Austrália dentro de um talk show. E o entrevistador chega para ele e pergunta assim: olha, todos estão debaixo do mesmo sol, então por que nem todos chegam no mesmo lugar? Aí o político chega para ele e diz assim: olha, todos estão debaixo do mesmo sol, mas nem todos têm o mesmo horizonte. A finalidade do branding é gerar um alinhamento num horizonte. Há um horizonte só. Todos observam o mesmo horizonte. E aí a gente pergunta: quem são todos? Não são os clientes apenas e não é sua equipe. É o que a gente costuma dizer de stakeholders, que são todos aqueles que de alguma forma estão envolvidos com a sua marca de forma direta
ou indireto. Então você coloca cliente, você coloca a sua equipe, você coloca a sua equipe, que eu digo pode ser a camareira, ou pode ser a faxineira, que vem de 15 em 15 dias. Ela sim tem ligação com o seu brand. Os seus parceiros, os seus fornecedores, o seu Instagram, o seu site, tudo aquilo que de alguma forma tem ligação, ele tem que estar alinhado ao mesmo horizonte. E quem traça esse horizonte? O propósito, é você, aquilo que nasce dentro de você. Então você tem um sonho. O brand, ele nasce assim. Eu costumo sempre dizer que o brand, quando a sua marca foi instruída, né? Inclusive foi o Davi que criou? Lá no início, eu lembro lá no início, quando a gente estava lá. Esse rebranding também, gente, foi ele que fez. Todo rebranding, trazer também esse novo conceito. Foi lendo o livro, Começo pelo Porquê, sentada numa rede, tive um insight, falei, Davi, o que você acha de experience? Então, depois vocês vão aqui, tem um vídeo aqui, inclusive aqui no YouTube, falando sobre essa reformulação. Prossiga, meu amigo. Lembro que lá atrás, lá no início, acredito que tenha sido uns 4 anos atrás, 4 anos e meio. A primeira foi. O seu primeiro rebrand, porque ali você já tinha uma marca. Mas quando foi o seu primeiro rebrand ali, eu lembro que a gente tava lá na minha casa e eu tava trabalhando. Eu lembro que nessa época eu trabalhava em casa ainda, tinha na mesa da minha sala, e a gente bateu um papo. Sim. Eu queria conhecer um pouco melhor, conhecer um pouco mais seu propósito, mesmo não dizendo essa palavra, mas a gente já falava um pouco. E eu lembro que eu fazia algumas perguntas para você e você... Eu lembro, Érica, sério, eu lembro assim, como se fosse ontem. Nitidamente. Você olhando pra minha cara, tá, mas tudo bem. Por que você tá me fazendo essa pergunta? O que essas perguntas têm a ver com o meu negócio? Parece que tá se metendo na minha vida, assim. O que isso tem a ver? E algumas perguntas nem eu, na hora, sabia. Mas o enredo, ele fazia muito sentido para um propósito. E ali, dentro daquele brand, foi encontrado o equilíbrio e a gente vê que foi, de fato, um bom resultado quando muitos fizeram o mesmo. Verdade. Então, Lançou uma tendência. Sem sombra de dúvida. Lançou uma tendência, isso gerou uma influência. Cinza. Porque havia equilíbrio, não era fator estético. Sim. E não se limitava apenas o fator de psicologia da cor. Não, tinha um propósito. As curvas, tudo aquilo tinha um porquê. Existe um mito também, eu quero abrir um parênteses aqui. Toda logo tem que ter nitidamente o porquê? Não, mas o branding, o contexto, ele tem que de alguma forma alinhar essa visão. Então lá atrás, quando foi criado a sua marca, foi desenvolvido dentro dessa prospecção. Dentro desse período, houveram outras modernizações, não chegava a ser um rebrand, mas haviam modernizações da sua marca, até que hoje veio esse grande rebrand aí da sua marca para um novo posicionamento, uma nova visão, novos objetivos, mas o propósito ele permanece. Exatamente. Eu encontro a essência, ou seja, o brand ele trata de dentro para fora, observando de fora para dentro, porque a visão do seu público, a visão a que você oferece, a sua oferta também tem que ser considerada, mas o brand ele trata daquilo que você é e coloca essa proposta como valor. Então, o brand, ele não trabalha como, nossa, eu achei isso tão bonitinho, eu acho essa... Quero também. É isso, eu acho essa curvinha tão bonitinha, isso me identifica tanto. É óbvio que o seu gosto, o seu desejo, ele tem que ser considerado dentro do processo de criação de brand, que não é um processo simples, mas ele leva tempo para ser considerado. E o seu desejo visual, as suas referências, como você visualiza, ele tem que ser levado em conta, mas não pode tirar aquilo que de fato vai gerar a sua essência como resultado. Isso aqui sou eu e quem é o meu cliente? Aí a gente vai gerar essa conexão dentro do brand. Então, assim, basicamente, brand ele serve para alinhar horizonte, fazer com que tudo. E é bom deixar claro que a gente sempre fala aqui, o brand ele não está só na logo. Sim. A logo, ela é uma personificação do brand. O brand ele tá no sofá, o brand ele está na roupa, na voz, no vaso de planta. E o que você fala com a pessoa quando ela tá te ligando? Quando alguém liga para o seu estabelecimento, o que você fala? Né? Eu lembro uma coisa, isso foi assim, dentro desse rebrand. Eu falei assim, Érica, a gente vai mudar um pouco a estratégia. Não vamos colocar nada em cima. Vamos colocar depois. Vamos parar com esse negócio de ateliê. Né? Vamos parar com esse negócio de estúdio. Por quê? Porque se alguém ligar para cá,
ninguém vai falar assim, ateliê ou estúdio. Não, a primeira palavra que a pessoa fala é o quê? Érica. É a marca, é a autoridade. E daí sim, Érica o quê? Érica Experience ou Érica Learning. E você acredita que até hoje é difícil a gente tirar o ateliê da nomenclatura? Você vai para o ateliê hoje? Você tá no ateliê? Olha como é que isso fica. Nossa. E olha se essa cultura for reprogramada da maneira correta. Senão, ó, por quê? Porque todo lugar ou tudo aquilo que eu faço, eu coloco o meu valor. Perfeito. Então, por isso que por que é mais importante? Por que essa estratégia de não colocar nada, né? Aí eu lembro que a gente estava, se eu não me engano, nessa época a gente estava num restaurante, eu estava batendo um papo. Ela falou assim, tá, mas eu vou colocar o quê? Eu falei assim, não sei, a gente pode pensar em alguma coisa, mas nada que fique antes, para que a sua autoridade venha. Então a gente fala, agora a marca, qual é a marca? A marca é Érica Teixeira, ponto. Daí vem as suas extensões. Isso não tem que se expandir a todos. Cada um tem o seu. E também não há nenhum problema se outro tiver o mesmo objetivo ou a mesma linha. Isso também. Mas todo mundo tem a sua identidade, tem a sua digital, tem a sua verdade a ser passada dentro do seu brand. E Davi, falando sobre essa questão, né, de você ter um propósito, o que eu gosto de dizer é o seguinte, que quando a gente tem um propósito definido, né, aí provavelmente, né, os infalíveis estão ali, mas como que eu faço para poder encontrar isso, né? Esse propósito você não encontra olhando para os lados, assim como você também não pode copiar as pessoas e achar que isso vai te diferenciar. Eu gosto muito da Érica porque ela fala sobre empoderamento, sobre negócios. Esse também vai ser um dos assuntos que eu vou tratar aí na minha linha editorial. Então, vou começar a falar sobre propósito. Mas aquilo não tem a ver com você, mas aquilo não tem a ver com a tua verdade. Então, acredito que o ideal dentro disso tudo é você fechar os olhos e olhar pra dentro de você, porque ali você encontra... Porque eu acredito, Davi, que o maior superpoder de qualquer pessoa tá dentro dela. As pessoas nascem com algo a ser executado. Então, quando você copia algo de alguém, você tá, infelizmente, guardando aquela carta que você tinha na manga pra usar e pra se diferenciar da multidão. O que você acha sobre a cópia? Sobre pegar, executar exatamente da mesma forma? E o que você acha sobre a modelagem? Explica cada uma delas aqui pra gente. Bom, existe um perigo dentro do marketing digital. Qual é o perigo dentro do marketing digital? As pessoas estão fascinadas por tanto conteúdo, o que de certa forma não é ruim, mas como tudo aquilo que... Uma grande overdose de conteúdo que está acontecendo muita overdose. E esse é o problema. Como tudo aquilo que cresce acaba se vulgarizando e você acaba ouvindo todo mundo. E existe inclusive uma pesquisa que diz que 60% daquilo que prende a sua atenção dentro do Instagram está de alguma forma voltado para o designer. Sim. E esse design pode ser um design de movimento, pode ser um vídeo, mas o fator de design de alguma forma chama a sua atenção. Então sugere identificação, enfim. Só que aí as pessoas estão procurando na rede social a solução para a vida delas. E a solução da vida delas, muitas das vezes, está na porta delas. Às vezes é importante desligar o Instagram. Às vezes é importante parar um pouco de ver muitas pessoas. Muitas informações. Muitas informações. Isso não quer dizer que todas as informações são erradas. Mas você está à procura de tanta resposta... Que não acha nenhuma, né? Que não acha nenhuma. Você não encontra a sua. Você está achando a resposta dos outros. Sim. Então, para que você possa encontrar a sua verdade, colocar isso para o mundo, acreditando, é sempre importante falar sobre o fator de resiliência. As pessoas elas têm medo de repetir. As pessoas elas têm as pessoas têm uma mania de acumular informação, acumular serviço, acumular formas. Isso faz com que aquilo que você é bom e aquilo que você pode ser referência se perca. Verdade. Porque você acumula muita coisa. Então, o fator, algo muito especial dentro do branding é justamente a simplicidade. Ser simples é diferente de ser simplório. Ser simplório, a simplicidade, ela resolve aquilo que é complexo. Sim. Ser simplório, ela foge daquilo que é complexo. Uhum. Então, falta mais simplicidade em resolver algo e deixar o seu propósito, aquilo que você tem como oferta, de uma forma mais clara. E acreditar. E não tem nenhum problema se você falar isso hoje. Eu vi uma apresentação uma vez, um show, ou enfim...
uma palestra falando sobre Augusto Cury. Por que ele é um best-seller? Por que ele ganha milhões vendendo livro? Porque há 20 anos ele vende falando a mesma coisa. Acredite naquilo que você é. Forte isso. Acredite naquilo que você tem. Potencialize. É óbvio que é uma atitude de gestão, porque brand ele não se aplica se você não tiver um poder de gestão. Se quando você tem a sua verdade e você quer colocar para o mundo, é óbvio que você tem que tomar um segundo passo de saber qual é a percepção do seu público. Saber o que ele quer. E isso pode ser resolvido de uma maneira muito simples. Você pode comprar um tablet. Vai pagar o quê? R$300, 350, coloca na sua recepção. Vai no Google Forms gratuito. Lá você tem um gráfico. Você tem informação completa ali. Com 4 perguntas você consegue entender qual é a percepção do seu cliente a seu respeito. Verdade. E com uma pergunta, 2 perguntas, você pode saber o que ele gosta. E daí gerar uma relação com ele que não necessariamente tem a ver com aquilo que você entrega, não necessariamente tem a ver com commodity, não necessariamente tem a ver com o seu serviço. Não. Muitas das vezes tem a ver, você pode trafegar por aquilo que ele gosta e ali, quando conquistar ele, trazer para você. Então é óbvio que esse feedback, essa troca de informação, essa troca de relacionamento faz com que você coloque o seu propósito em vigor, coloque o seu propósito em ação e você acreditar nisso e repetir. Seja simples, acredite, não tenha medo de repetir. Você falando sobre resiliência, sabe o que eu consigo observar? A gente vive num mundo de que tudo é instantâneo. A gente tem alimentos que ficam prontos em 2 minutos, a gente tem pratos de comida envolvidos por plástico, que é só você colocar no micro-ondas, em 1 minuto e meio está pronto e aquecido para você comer. E eu acredito que, inclusive, o digital, onde existe uma vida perfeita sendo explorada, as pessoas olham para si, veem o resultado que elas estão tendo em pouco tempo. As pessoas exploram isso. Olha, tanto tempo eu faturei X. Ou então, em tanto tempo eu tô com a minha empresa. Não é verdade. Gente, pode acontecer em um caso ou outro, mas isso não é contínuo, não é uma coisa real. E aí, quando ela inicia o seu negócio com o seu propósito definido, com grande estímulo e vontade de fazer com que aquilo aconteça, faz por 2 meses, não tem o resultado esperado e desiste. Eu acredito que, Davi, todo esse momento instantâneo, tudo que é instantâneo hoje em dia, o digital, tudo para ontem. Uma internet, antigamente, a gente botava numa internet de escada, era 2 dias para baixar um vídeo para você conseguir ver. Hoje, se o Netflix, ele para e fica aquela bolinha, né, carregando em 10 segundos... Você sai. Você sai. Porque é tudo pra ontem. Tem que ser pra ontem. Então, cara, a gente precisa entender que é necessário aguardar, é necessário fazer, é necessário repetir, até que você veja um resultado, é óbvio. Tá fazendo, tá vendo que não tá saindo do lugar? Para, analisa, vê se tem algo que você pode reformular, vê se a tua mensagem tá sendo entregue da forma que você quer. E reformula, mas continua. Agora as pessoas, Davi, você percebe isso provavelmente no seu trabalho, querem as coisas para ontem. Muito. Isso é um reflexo da sociedade, né? A gente vive hoje uma sociedade imediatista, em que quer as respostas rápidas. E o marketing digital, ele também tem potencializado muito esses gatilhos, através de gatilhos, escassez, né? Esse gatilho de escassez gera um senso de urgência. Sim. Como se você fosse... você vai faturar 6 em 7. Ótimo, eu acredito. E muita gente faturou 6 em 7. Mas as pessoas acabam acreditando que inconscientemente. Eu vou pagar o 6 em 7 agora, em 7 dias eu já vou estar com 100 mil. E nada, você precisa conquistar isso, você precisa gerar. Porque tem a ver com a audiência, porque tem a ver com o relacionamento da audiência, tem a ver com muitos fatores, né? A gente vive uma sociedade tão imediatista. Isso é um veneno para quem quer construir uma marca sólida. Isso é um veneno para quem quer construir algo coeso, algo que venha se propagar. Essa sensação de que as coisas precisam ser agora, é isso que tem levantado um grupo de pessoas ou uma geração frustrada. Concordo. Por quê? Porque essa sede pelo imediatismo gera uma frustração nelas que elas não progridem. E quando a oportunidade muitas vezes está na sua porta. Existe uma frase de Denzel Washington que diz assim, que a facilidade é o pior agressor do progresso.
Muito E bom. não é a dificuldade, é a facilidade. As coisas, elas são difíceis porque elas têm que ser difíceis. Mas aí, para você ver como isso também uma questão de mindset, é uma questão de você ter uma inteligência emocional. Sim. E entender que as coisas precisam amadurecer. Perfeito. Todo mundo tem condições de enriquecer, de fazer com que a sua marca tenha uma marca de valor. Só que as pessoas estão preocupadas com aquilo que é externo. As pessoas estão preocupadas com aquilo que todo mundo vai ver. E elas esquecem de valorizar aquilo que ninguém vê. Eu sempre cito a Apple, né? Que todo designer, todo especialista em brand que se preze tem que mencionar de alguma forma a Apple. Obviamente. Como cultura. Sim. Mas isso era uma cultura que estava lá desde a década de 70, em que o Steve Jobs e os seus amigos, principalmente o Steve Jobs, se preocupava com aquilo que estava dentro do aparelho. Poxa, você está preocupado com o fio, você está preocupado com como é que está com o fator estético? Não. Se importe com a funcionalidade, mas olha como ele olha para um todo. Sim. Aí, quando você vê, toda marca ela tem um posicionamento. Eu sou isso. A Microsoft, ela fabrica computadores. Quando você fala da Apple, a Apple ela não fabrica computadores, ela não se posiciona nisso. Dessa forma. Ela não se posiciona como vendedora de computadores ou iPhone, não. Ela quer provocar na sociedade um produto premium. Então, olha o evento que ele torna. Olha o evento no seu lançamento que ele torna. Eu não estou falando quem é melhor, quem está certo, quem está errado. São posicionamentos não adianta, isso é uma briga que nunca vai resolver. Até porque a gente tem hoje em dia restaurantes que prato 200, 300 reais e restaurantes que hambúrguer 16 reais. Sim. Então, o 16 vai estar lotado. Exatamente. O de 200 são pessoas selecionadas. Não significa que um fature mais. Não. Qual é Nem que um tá errado, o outro tá certo. Qual é o posicionamento? O que você quer? Onde você quer se incluir? E outra, todo mundo tem ambição luxuosa de que eu quero conquistar o público premium. Sim. Eu quero que o meu produto tenha valor. Mas aí você começa a atrelar isso. Olha como é que são construções pequenas que acabam gerando na mente da pessoa essa frustração. Eu quero fornecer um produto premium, eu quero fornecer um produto diferenciado, e dentro desse produto diferenciado a qual eu forneço, eu quero elevar o meu preço. Só que o seu comportamento não condiz, o seu produto não condiz. E a sua estratégia ali, por que você quer um produto diferenciado? Porque eu olho de repente uma Érica, nossa, sensacional. Érica Experience, nossa, ela foi top. Olha quantos seguidores, olha quantas pessoas seguem ela, olha quantas pessoas ela faz mentoria, olha o valor que ela tem, e é isso que eu quero. Então é através disso que eu vou crescer. Não, a sua estratégia local pode ser completamente diferente e você ser melhor do que a Érica. Exatamente. Ser melhor, mas esse vislumbrar, aquilo que está no digital, e a gente vive hoje também nesse marketing digital, por ser um lugar onde, de fato, isso é inegável, um lugar onde dá lucro, um lugar onde muitas pessoas estão se enriquecendo de forma ou de outra, mas a gente vê essa vulgarização no marketing digital, e como se houvesse marketing analógico, né? Mas marketing digital foi um nome criado porque marketing é marketing, a essência do marketing é marketing. E é por isso que algumas pessoas falam assim, isso é verdade ou é só marketing? Sim. Né? A gente ouve muito esse termo, porque olha como é que é posto de forma pejorativa o marketing. Ninguém nunca fala assim, pô, esse rapaz mesmo tá curado ou é só medicina? Esse prédio é assim mesmo, bem construído, ou isso é só engenharia? Ninguém fala isso. Agora as pessoas falam, isso é verdade ou é só marketing? Por quê? Porque esse meio... Exatamente. Eles estão querendo o quê? Usurpar a sua vontade. E você compra porque, eu tenho vontade. Você não quer se enriquecer de conhecimento, construir, fazer com que o processo seja doloroso. Você compra uma aspiração, sabe? Por aquele gatilho. Não, eu preciso disso porque eu quero ser dessa forma que eu tô vendo. E, na verdade, muitos deles são ou herdeiros ou usurpadores do sucesso de outro. É como se, ao fazer uma venda, você vende uma promessa. Exato. Né? Você não vende a solução para aquilo que a pessoa quer, você vende a promessa. Exato. Fortíssimo. Praticamente, você quer ser igual a mim, né? Compra o meu produto. Ele tá falando um montão de coisa. Aí fala palavrão, o que não é nenhum demérito, enfim, cada um tem a sua estratégia. Mas fala palavrão, fala jogado, tá de qualquer jeito e tudo mais. E só, quer ser isso, ó, se você quiser ser arrasta assim, pra cima. Arrasta pra cima. Aí você olha aquilo ali, cara, ele só tá falando besteira, mas
o que eu tô vendo aqui que isso tá Usa os dando dinheiro pra gatilhos ele. certos, entra na mente do camarada. Exatamente. Pô, e eu faz sou a assim, venda. descolado, então acredito que seja fácil. A gente acha que não. Se muitas pessoas olharem, assim, não é assim não. Mas elas são atraídas de um jeito ou de outro, de alguma forma a se identificar. A essência da sua marca, e vamos deixar bem claro aqui. Quando eu digo marca, eu digo qualquer coisa. Você pode ser padeiro, você pode ser do ramo de estética, do ramo de sobrancelha, você pode ser de oficina, você pode vender um produto digital. Você pode trabalhar com 20 pessoas e você pode trabalhar sozinho. Sozinho. Marca. Independente de qualquer coisa, ali tem uma marca. E toda marca precisa de um posicionamento. Então, quando você tem um posicionamento, você tem que gerar um propósito e permanecer nisso. Permanecer na sua verdade, entender o mercado, ser sensível a ouvir o que seus concorrentes estão fazendo. Muito bom. E principalmente responder as perguntas que sempre fazem, ou seja, dar novas respostas. Vamos falar, a gente está falando sobre mercado saturado, a gente pode citar o próprio exemplo da Netflix. A Netflix nasceu na década de 70 para acabar com esse mercado. Eram 2 sócios, se eu não me engano, a Lebel, um nome antes da Netflix. E o formato de compra é o seguinte: um deles, essa é uma lenda urbana que um fala que é um desses sócios, né? Outro fala um que fala não. que é e outro contesta. Mas ele fala que uma das vezes que ele foi alugar um filme e ele demorou nesse prazo. Então, pagou $40 por esse atraso, só por esse gap de atraso. Aí eles dali partiram para um negócio em que as pessoas pagavam alugar o produto, elas recebiam por via de carta, recebiam via correio em casa, sem taxa e sem tempo determinado para voltar. Até que veio o digital, até que veio, cresceu, e tá aí, ó, hoje virou Netflix. Sensacional. E olha só, mais de 200 milhões de contas espalhadas pelo mundo. Então são pessoas que... Tem um Circo de Soleil também, que chega a ser um micronicho dentro de um mercado de sempre houve, mas que a nossa proposta é diferente. Nós não colocamos animais, nós colocamos malabarismo e nós colocamos diversão. E principalmente arte com experiência. Então, muito olha, bom. Uma coisa que se acha que é tão saturado e a gente via que vinha se declinando. Então, aqui a gente pode falar sobre se reinventar. Dentro de um mercado que... Aí entra no que a gente começou falando desde o início. O mercado, ele já existe. Sim. Só que você se reinventa. Você traz uma experiência diferenciada dentro dali. Porque, com certeza, o Circo du Soleil, ele viu ali uma oportunidade. Isso. Mas é importante dizer, a diferenciação, ela nasce com uma pergunta. Você não pode se... É porque, que nem a gente uma vez falou, como... eu tenho limões, eu tenho minha barraca, eu tenho tudo muito bonito, vou colocar na feira, vou colocar no meio da rua, e quem trafegar por ali vai comprar ou não, mas tudo meu é bonito, eu vou fazer um marketing legal. Isso é uma estratégia, mas hoje em dia não se faz isso. Sim. Você precisa perguntar. É aquilo que eu te falei, o Netflix, ele cresceu por causa de perguntas. Ele fez ele deu novas respostas a questionamentos que sempre foram feitos. Então é quando você traz uma nova solução, um novo meio, o fim é o mesmo. Sim. A inovação muitas das vezes não está no fim, ela muitas vezes está no meio. Então você traz um novo meio, uma proposta de valor de crescimento para aquilo que ainda é dor ou aquilo que é inesperado pelo seu cliente ou seu público, entendeu? Perfeito. Então aqui a gente falou sobre se reinventar, aqui a gente falou sobre resiliência, falamos sobre posicionamento, falamos sobre branding, falamos sobre marca, falamos sobre valor de marca. E fala para mim, pra gente encerrar, o que a autoridade entra nisso? Em mercado saturado. Mercado saturado, autoridade, que a gente estava falando, você mencionou, né? A minha autoridade é exposta de que forma? Conhecimento. Sem conhecimento, porque se você não tiver conhecimento, você não tem como solucionar o problema de ninguém, tá? Existe uma frase que eu sou completamente contra, que é mais ou menos assim, MBA é top, mas o empreendedorismo que é o lance. Não, o conhecimento ele precisa. Você fazendo faculdade ou não,
você precisa gerar conhecimento sobre o seu negócio. Sem sombra de Conhecimento dúvidas. daquilo que parece que não é, conhecimento como é que você fala com o público, tudo. Você precisa ter conhecimento. E esse é o início. E qual é o fim? Resultado. O que vai gerar autoridade naquilo que você faz, as pessoas acreditam que a autoridade é você franzir a sobrancelha. Autoritarismo. Exatamente. As pessoas confundem autoridade com autoritarismo. Isso, e apontar o dedo, convicção, falar, não, calma. A autoridade pode ser exposta de diversas formas. Existem pessoas que são carinhosas e têm muita autoridade. Existem pessoas que são próximas e amigas, se tratando de comunicação, Sim. e têm muita autoridade. A autoridade só é baseado naquilo que você conhece e baseado no que você conhece, naquilo que você proporciona, naquilo que você resulta na vida do outro. E aí você gera case, aí você gera conhecimento e você vai passar por isso. Fora isso, entra naquele fator que a gente falou. Isso é verdade ou é puro marketing? Exatamente. Senão se você não tem resultado, gera algum tipo de resultado para alguém, isso vai ser o puro fator de marketing pejorativo, como as pessoas têm falado. Autoridade é algo que é despertado, autoridade é algo que você tem no seu físico, no seu dia a dia, e que tem a questão, né, da autoridade digital. Não, autoridade você é. Não tem como você ser autoridade só no digital. Que aí entra na questão, é verdade ou é essa marketing? Nossa, é verdade. A autoridade você desperta, né? É seu, porque eu acredito que as pessoas, ninguém nasce com autoridade. As pessoas despertam. É o outro erro do imediatismo. As pessoas, eu vou abrir um negócio agora e eu vou fingir que eu tenho autoridade. Cara, aí vem o primeiro problema, o que você faz? Se frustra, chora. Obviamente, você precisa passar pelo campo de batalha. É ele que vai te gerar ferramentas para você, inclusive, demonstrar e viver a sua autoridade. Então a gente acrescenta outro fator aí. Existe um ponto na autoridade que a gente acrescenta, a autoridade requer conhecimento, experiência, porque quando você produz resultado, isso gera em você experiência, porque o resultado dentro daquilo que você faz. Sim. O resultado não necessariamente é no outro, o resultado é na sua gestão. Sim. Você faz uma boa gestão do seu negócio, você ou você quer apenas uma atitude, eu quero chegar aqui a um nível e tudo mais, você entra num ponto de acomodação e tudo mais. Não, isso não vai gerar autoridade para você. Sim. Então, essa experiência e resultado naquilo que você proporciona, isso vai fortalecer, sim, de certa forma, a sua autoridade. Sensacional. Porluque, eu tenho certeza que a galera vibrou, assim como eu aqui. Como que elas te acham? Como que eles te encontram? @Davi Porluque, eu falo lá todo dia, com 2 L's, Davi Porluque com 2 L's. E eu falo lá todo dia sobre marca, sobre posicionamento, sobre tudo aquilo que envolve branding. É ainda uma necessidade das pessoas. Esse boom do marketing digital tá trazendo o brand à tona de novo, mas é algo muito antigo. Propósito é uma defasagem muito grande. Sim. É o meu propósito de vida. Davi, qual é o seu propósito? O meu propósito de vida é fazer com que as pessoas tenham um propósito sólido e de alguma forma possam evoluir dentro do seu mercado disso. Sensacional. Meu amigo, muito obrigada. E eu quero te fazer uma pergunta. O que você achou desse podcast? O que você achou desse Papo Infalível? Eu quero que você coloque aqui nos comentários. Quem você quer que eu chame para participar dessa conversa? Meu amigo, muito obrigada. Obrigado. Espero que você venha mais vezes. Obrigado, amiga. Valeu.